Boa noite, amigos. Já estamos aqui com o Paulo Porto e o Beto Almeida, mais o Maurício Freitas. Vamos, obviamente, analisar a rodada da Copa do Brasil, mas tem algo maior que se levanta, né? E precisa ser analisado com muito cuidado, com muito critério e tal, até para não se dizer bobagens, com todo respeito aos nossos colegas. Há uma norma da FIFA que, em caso extremamente grave, um time possa ser alijado da competição. Extremamente grave. O Inter perdeu a questão do Vitor Ramos. O Internacional perdeu a questão do Vitor Ramos. E já foi punido o Internacional. Punido não. O Internacional caiu no campo, tentou recuperar lá no CAS e não conseguiu. Tá? Então o Internacional já foi não alijado da Série A. O Internacional se alijou da Série A porque não jogou nada o ano passado. Pegou uma carona no processo lá do Bahia, no começo do ano, e o Internacional pegou, recebeu documentos e tocou ligeirinho no processo de defesa e tal, tentando recuperar a vaga na Série A. O que acontece? O Internacional acha que está tudo terminado e não está tudo terminado. Pega um relator que até em algum ponto ele foi zeloso, foi descobrir quem fabricou o tal do e-mail falso e chegou no seu objetivo, o representante do jogador, para se fazer entender melhor e tal, junto ao Monterrey, sei lá, ou para proteger, em tese, a situação do jogador. O procurador, o representante, como queiram, mudou alguns termos e mudou os e-mails. E esses e-mails, 10 meses depois, né, de fevereiro, fim de fevereiro, fim de novembro, 9 meses depois, esses e-mails vieram parar na mão do Internacional, dando a entender que poderia contribuir na defesa. Não que fosse cabalístico, para dar ganho de causa ao Internacional. Para que serviam esses e-mails, que não são falsos, são modificados pelo representante do jogador? Esses e-mails na defesa do Internacional serviam para mostrar que havia conversa entre o Vitória e a CBF, sabendo da irregularidade do Vitor Ramos. Eu hoje brinquei aqui no preliminar com uma frase que se dizia lá em Lagoa Vermelha: tem razão, mas vai preso igual. O Inter tinha razão, o jogador estava irregular, o Bahia tinha razão quando protestou lá no Campeonato Baiano, mas, como a CBF liberou o rapaz para jogar, Bahia e Inter tinham razão e iriam presos igual. Bom, passou, dava a impressão que pela influência política que o Internacional tem, o Internacional se fez representar no Rio pelo presidente, foi lá, conversou com o Marco Paulo Del Nero, né, se aproximou, até porque, eu comentei isso, inclusive, com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, havia uma insinuação, mau caráter até, debochada do presidente do STJD, não estou dizendo que ele seja, a insinuação era. Quando houve a especulação, aquele negócio e tal, e aí perguntado, o Inter pode até perder a vaga na Série B ou ser rebaixado para a Série C? E aí o presidente do STJD, avidamente, louco para ferrar o Internacional lá atrás, disse o seguinte: tem uma norma da FIFA que até prevê a exclusão de competições oficiais. Bom, o que tem de novo do hoje de manhã, do susto, para agora? Uma declaração do procurador-geral do STJD dizendo que o Internacional não vai ser alijado da competição. Por quê? Porque esse caso, se resolver só com as leis do Brasil, o CBDF... CBJD, melhor dizendo, se for só nisso, nesse contexto, o Internacional vai ser punido, muito provavelmente multado. Alguns dirigentes podem ser, não alijados do futebol, mas
suspensos por um determinado período, os advogados, o ex-presidente Vitório Pífero. Mas eu estava falando com o Beto e com o Paulo há pouco, e com o Maurício também, o Internacional pediu para levar, né? Não pediu para levar, pediu para tomar esse susto aí. Porque se o presidente Vitório Pífero tivesse conversado com a boneca, boneca que eu digo no sentido de gostar de ser agradado, né? O delegado, esse auditor, que veio debochar aqui, em pleno Rio Grande do Sul. Estou chegando no Rio Grande do Sul, está nublado o tempo aqui. Lá atrás ele disse, ganhei por 6-0 nas redes sociais, tocou flauta no Internacional. Quer dizer, é um sujeito que nem tem qualidade para estar no STJD. Ele que deveria ter sido corrido do STJD, depois que debochou de uma instituição publicamente. Né? Bom, mas o Internacional podia, né? O presidente Vitório Pífero, o próprio Gustavo Jurgen, o Gazen, ex-vice-jurídico, que, aliás, faz uma enrolaçada quando fala do processo, porque ele não sabe nem o que está dizendo. Né? Tanto é que o Internacional terceirizou para outros 2 advogados. Ele tem uma dificuldade para falar o porquê das coisas, que é um negócio impressionante. E agora está escondido, não dá nem declaração. Mas eles podiam ter aceito o chamamento para as oitivas, lá que se chama, lá no STJD, e terem comparecido lá. Ou então aqui, quando o tal do delegado, esse Mauro aí, que é auditor do STJD, nem sei porquê, porque não tem qualidade para tal, né? Podiam ter sido ouvidos aqui e facilitariam um pouco a vida do Internacional. Mas, esse é o caso Vitor Ramos. O Gustavo Jurgen já havia afirmado, aqui mesmo, hoje ao meio-dia no preliminar, que não houve falsificação de documentos. Houve mudança de documento. E não envolve o Internacional. O Inter usufruiu da existência desses tais e-mails. O time colorado precisa vencer por 2 gols de diferença, esse é o segundo jogo da noite, o primeiro é o do Grêmio, já falo sobre ele, para se classificar. 1-0 leva para os pênaltis. E outra curiosidade, né? Uma CBF é de marcar na paleta, é vingativa. Toda vez que o Internacional jogar ou tiver a possibilidade de crescer, de voltar a ser importante, a CBF vai noticiar alguma coisa que possa ferrar o Internacional. Aguardem para ver. E não é só em relação ao Internacional. Quando eles marcam na paleta, por isso que tem 3 presidentes limpos, né, na sequência. O Ricardo Teixeira, o doutor Marim, porque chamava de doutor Marim, né, que foi até governador de São Paulo, imagine, e agora o Marco Polo Del Nero. Então, eles podem fazer acontecer, porque todos eles são íntegros. Tá? O Odair Hellmann vai comandar o Internacional daqui a pouco contra o Palmeiras, ao lado do Maurício Dulac, porque o Maurício Dulac foi o que proferiu os treinamentos. D'Alessandro, William e Danilo Fernandes estão de volta ao time do Internacional. Estou com a minha colinha aqui. Danilo, William, Ortiz, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro, Cirino e Nico Lopes. Trabalho facilitado para o técnico interino, porque o Potker não pode jogar, mantém mais ou menos a mesma estrutura e troca, então, aí o Potker pelo Cirino, e é mais ou menos a mesma base que terminou o jogo lá contra o Paysandu, mas é um time... terminou não, lá o Inter terminou entulhando atacantes, que começou o jogo lá contra o Paysandu. Jogadores do banco hoje, o Daniel, goleiro, que até prestou um bom serviço, né, enquanto esteve ausente o Danilo Fernandes, Carlinhos e Iago. Iago? Não, o Iago... O Iago tá. É o Iago do Grêmio que foi emprestado, né? É Iago. Danilo Silva e Hernando, Charles, Fabinho, Brenner, Carlos, Robertson e Sacha. O elenco do Internacional, daqui a pouco os 2 técnicos que estão aqui, o Paulo Porto e o Beto Almeida, vão analisar. É um elenco bem razoável, né? Beira-Rio deve receber até 30 mil torcedores. O tempo está enfarruscado. Enfarruscado, está feia a coisa. Trânsito tumultuado, então o cara fica meio preguiçoso para sair de casa. A torcida vai recepcionar a delegação com a tradicional Ruas de Fogo. A Brigada Militar deu uma força também aí, né? Porque o Internacional, se comprar o circo, o anão cresce, né? Se espirrar, fratura as costelas. Então, pelo menos, criar um clima aí favorável, que todo mundo se entenda hoje, né? Porque está feia a coisa. Já o Tricolor é o contrário, né? O Grêmio vai para se classificar no Rio de Janeiro, está uma situação extremamente favorável. Inclusive, esse infortúnio do Internacional favorece o clima do Grêmio. Porque aqui é o seguinte, né? O que teve de cara me ligando hoje, não, mas aqui o que eles fizeram aí tem que ir para a Série C, entendeu? Bom, aliás, uma junção de advogados aí de 8 grandes clubes
todos eles assinaram um documento contra o abuso de autoridade desse auditor, da CBF e do STJD. Por quê? Eles sabem que amanhã depois pode ser para eles, né? Porque esses clubes médios, que não são tão famosos como o Santos, Atlético Paranaense, eu digo Santos porque o Santos não é o velho Santos, né? Santos, Atlético Paranaense, Coritiba, Botafogo, Inter e tal, em determinado momento eles viram geni. Que jogar pedra é uma barbada. O Grêmio não foi retirado de uma competição, estão dizendo que é inédito tirar de competição, o Grêmio foi tirado, por aquele caso de racismo do caso Aranha e tudo mais. Bom, o Grêmio joga por empate e até por derrota de 1-0, ou de 3-2, ou de 4-3, qualquer derrota por um gol de diferença serve para o Grêmio. Só não serve 2-0. 3-1 dá pênaltis, 4-2 ainda dá Grêmio, porque o Grêmio marcou 2 gols fora de casa, marcaria nesse caso, 5-3 dá Grêmio, 6-4 dá Grêmio. O gol fora de casa passa a valer na medida em que haja necessidade, porque primeiro é saldo simples. Por isso que 2-0 classifica o Fluminense por ter feito um golzinho aqui na arrancada do jogo aqui de Porto Alegre. O Grêmio, Marcelo Grohe, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez. Vê o que é um time bem estruturado. Não tem o lateral direito, não tem o lateral esquerdo, não sofreu solução de continuidade. Daí para frente, Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha. Não tem o Douglas, não tem o Maicon. E ainda assim, manteve-se em alta o Grêmio. E o Barrios na frente, o Grêmio também não tem o Bolanhos, né? São muitos desfalques, mesmo assim o Grêmio não deixou se abater por isso. Léo Bressan, Bruno Rodrigo, Thierry, Jailson, Caio Machado, Gata Fernandes, Beto da Silva, Everton e Fernandinho são os jogadores que também vão para o banco de reservas contra o Flusão do Abelão. Mais de cerca de 10 mil, já se especulou que tinha pouca venda e tal, e já se falou em 10 mil como venda antecipada no Rio. Só que hoje eu vi alguém fazendo estimativa que daria 10 mil no total, então não sei se quem é que andou me passando cachorro nessa história aí. Daqui a pouquinho, 7h30, além do jogo do Fluminense com o Grêmio, tem Atlético Paranaense e Santa Cruz, às 9h45, além do Internacional com o Palmeiras. Sabe o que apita o jogo do Grêmio, né? Sandro Meirahit. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Sandro, porque ultimamente não tinha mais apitado o jogo do Grêmio, né? Mas a CBF gosta de viver perigosamente. Por que não bota apitar aqui em Porto Alegre? Não que ele vai apanhar, se errar e tal, mas o bafo é maior. Bota lá no Rio. Então eles vão indo, né? Vão indo. Tomara que não dê confusão. Bom, Sport e Botafogo, Atlético Mineiro e Paraná. Os convidados já estão aqui. Eu fico citando, e eles não podem falar porque é a partir do segundo bloco. Isso aí é o seguinte, eles ficam em casa esperando e aí fica melhor, tá? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com uma correção. Perdão, senhor. Olha aqui, ó, errei, né? Luiz Carlos Reck também erra e bastante. O Sandro Meirahit, e é tudo ao contrário do que eu disse, né? O erro foi crasso. Ele apita sim contra um carioca, mas apita aqui em Porto Alegre. No final de semana. Contra como você queria. Como eu queria. Porque tanto que tu pediu... aqui, mas é aqui que ele tem que se reconciliar. O ano passado, ele rebaixou o Internacional num jogo do Grêmio. E a torcida do Inter ficou feliz da vida por causa dessa grenalização. Lembram? Grêmio e Vitória, ele ferrou o Grêmio aqui. Né? Expulsou o Bressan, deu pênalti do Bressan, fez horrores. Ou deu cartão para o Bressan e depois expulsou na sequência. Exatamente, foi ele, né? E aí o Vitória deu uma animada a partir E o Inter ficou feliz. Cara né? Ficou feliz. Depois da Copa, ele descendente, né? Mas sabe que eu achava ele um bom árbitro. Elegante para apitar, permanentemente ao lado, mas se enfeitou, né? Se enfeitou. Até a Copa, que eu tenho razão, a Copa foi um divisor de água. Boa noite, senhores. Agora podemos falar à vontade. Já corrigi. Não adianta, já corrigi. Mandando o troço, já corrigi. Sandro Meirahit apita o jogo Grêmio Vasco. E é aqui em Porto Alegre. Então ele vai ser o machão que sempre foi, não tem problema nenhum. E quem apita hoje é o Thiago Duarte Peixoto, aquele que se confundiu no jogador expulso. Expulsou o cara errado. Expulsou o cara errado e tudo mais.
Mas boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa Quem noite, passa e quem não Paulo. passa. Eu já quero Quem começar passa? tumultuando o troço. Olha, tá pro Grêmio, né? Tá pro Grêmio passar e o Inter Ficar. ficar. Mas tu não acha que pode ser 1-0? Não, tudo pode acontecer, né? Mas olhando friamente assim, o Grêmio passa e o Inter fica. Mas o Inter está jogando menos que o Palmeiras? Muito menos. Se tu pegar o primeiro tempo do jogo passado do Inter, foi uma das piores coisas que eu vi nos últimos tempos. Segundo tempo já foi um jogo normal. Tu tem visto o Palmeiras? Tenho visto o Palmeiras, longe do Palmeiras do ano passado, né? Mas bem melhor do que o Inter, sem dúvida nenhuma. E No outro mais jogo ele foi opções. melhor que o Inter? Foi melhor que o Inter. Num jogo lá em São Paulo? Eu achei... E foi o jogo de exceção do Inter na temporada, né? Não. Para mim foi o melhor jogo do Inter. Então, e o Corinthians? E o Grenal? Ah, mas eu preferi esse jogo com o Segundo Palmeiras. tempo do Grenal, né? Não, 20 o- minutos do Grenal, 20 minutos contra o Corinthians e 20 minutos contra o Palmeiras, 30. Se somar esses 20 minutos, não deu um jogo ainda. Mas Mas segundo o jogo... Zago, Zago, eu sei que tu vai vir aqui, aí nós vamos quebrar o pau aqui, não tem problema, e aí tu vai ter a oportunidade de reagir. Azar teu que não veio. Mas o Zago não precisa dizer que o Inter jogou mal só contra o Paysandu, né? Se o Zago começar a mentir, ele vai ficar com o nariz maior que o meu. Vai ficar desempregado e narigudo. Eu acredito que Porque- ele Para aí. acreditava nisso. Não, contra o Caxias, o que foi aquilo? Ele acreditava naquilo, mas o Inter vinha muito mal aqui Ficou em sétimo no Gauchão. há 15 dias atrás, 20 dias atrás, aqui mesmo. É. A gente comentou, em meio àquelas decisões, né, nas finais do Gauchão, a gente comentou o nível que o Inter vinha apresentando, e que era uma coisa muito baixa, e isso que vinha disputando o Gauchão, né, se arrastando. Eu usei essa palavra até Mas, tu Beto, me perguntasse, mas eu fisicamente quero- eu digo não, de um modo geral. Não estou falando da parte física. Eu quero usar outra expressão de Lagoa Vermelha, porque lá nós temos o nosso lagoês, entendeu? Nós temos um outro vocabulário lá, que vocês falam português. Eu conheço lá pra esse- cá. Tem o Eu dicionário. conheço bem o vocabulário de lá, porque eu trabalhei 5 anos em Vacaria. Sim, ali na querido grande Lagoa Glória. Vermelha. Ali tudo... ali então tem... Lá, no interior, a gente, quando quer provocar, a gente diz assim, eu vou enticar contigo. Eles não dizem vou te provocar, eles vão enticar contigo. Então, vou enticar. Tu acha que o Internacional, glória do desporto nacional, ó internacional que eu vivo a exaltar, 107 anos de existência, jogando em casa, com um retrospecto favorável contra 90% dos clubes grandes do Brasil, só por estar sem treinador e por estar numa má fase, não tem aquilo roxo para encarar o Palmeiras, dar um rodeão no Palmeiras? Com essa escalação aí que eu divulguei há pouco, vou repetir. Aqui. Vamos ver se é muito pior que o Palmeiras. Danilo, William, Ortiz, Cuesta e Wendel. Dourado, Edenilson, Gutierrez, Dali. Cirino e Nico Lopes. Um time equilibrado. Como diria Savote, veja bem. Mas o Olha, REC, O REC. Eu vou te provocar também, vou te indicar. Deixa só o Beto. Tá me Depois eu vou indicar provocando. contigo. Tá? Eu quero te o Inter provocar. nunca é questionado Tu tá com jogando a relação toalha? a nomes de jogadores. Nunca é questionado nesse Mas hoje sentido. não tem mais o Zago. Hoje tem o campeão olímpico, o Dair Helman, que tomou 5 Mas também. o problema não, acho que não era apenas o Zago, né? E sim todo um contexto do Internacional. O Inter vem sofrendo desde o ano passado uma série de situações Mas é outro time. que passa do... É outra direção, é que outro vem lá time. mas ainda está sofrendo. Ainda está penando, não é só assim, ó. Mas não pode ganhar de 1 a 0 do Palmeiras? Pode. Tu acha que o Pode. Tietê e o Mas Felipe Palmeiras- Melo e o... Tietê, opa, respeita. É esse mais que o nome. D'Alessandro? Opa. Não é mais que o D'Alessandro, mas se tu perguntar lá no Palmeiras se eles preferem ficar com o D'Alessandro ou o Tietê, eles vão preferir o Tietê. Mas estava na reserva, estava em desgraça antes do Cuca chegar lá. Teve problemas, mas é um grande jogador desde da época Eu sei que do Audax. biografia não joga, mas o Beira-Rio com o D'Alessandro não joga mais do que... Joga, mas o Inter vai buscar aonde a sua forma de jogar? Só na inspiração, só na vontade? Acredito que não. Edenilson muito pela pouco isso. direita, Gutierrez pela esquerda, Dourado no lugar dele, D'Alessandro fazendo Aí, engante, como já ele que tu sabe, me e indicou- 2 jogadores velocistas. Já que tu me indicou, eu te pergunto, mas o Gutierrez do último jogo? Não jogou nada. O Edenilson, pode perguntar sobre o Edenilson. O próprio Edenilson também. Se quiser né? perguntar outros, pode perguntar. Então O é Vitor uma Cuesta, situação do último jogo. difícil para o Inter. Pode passar? Claro que pode.
Mas analisando friamente assim, o Inter não vai. Eu acho que o Inter vai ganhar de 1-0, o gol do Brenner, e aí os pênaltis eu não vou arriscar por daí. Indica o Paulo um pouco, o Requidinar. Paulo quer ser indicado. Paulo Porto concorda com o pessimista Beto Almeida. Do Grêmio, eu acho que todos concordamos, né? O Grêmio com o que está com a jogando, faca e o queijo eu acho na que é o mão, melhor né? futebol do Brasil hoje quando vai bem o Grêmio. Quando joga um time misto e quando vai mal e tal, é por circunstâncias várias. Mas estou dizendo, o Grêmio dos melhores momentos é melhor que o Atlético Mineiro dos melhores momentos, é melhor, para mim, que o Flamengo, que acabou saindo fora da Libertadores dos melhores momentos. Palmeiras, para mim, não está jogando nada. Pode perder para qualquer time, pode tomar 3-0 da Ponte Preta, pode tomar 2-0 do São Paulo, que não tem técnico. Vocês estão falando em técnico interino, o Rogério Ceni é interino. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Bom estar aqui com o viu que eu Beto, tô- ver o Beto novamente. Chuva me deixa mais. Né? Mas eu ouvindo vocês falar, eu comecei a pensar nos últimos anos do Inter. E eu acho que se a gente pensar bem, o Inter só teve bons momentos, alguns bons momentos. Então, Lampejos. eu acho que é uma questão de gestão. É um contexto do clube em si, né? Que reflete, claro, lá dentro do campo e não tem dúvida que o Inter, ultimamente, tem montado mal as equipes, tem contratado, eu acho que sem uma análise daquilo que quer, né? Porque socar jogadores, 10 jogadores de ataque, jogadores com a mesma característica, só vai dar um problema para o treinador. Porque ele vai ser vaiado porque ele tem que escalar 3 na mesma função. E ele não pode partir desse ponto, ele tem que partir do ponto da equipe. Ele tem que formar uma equipe que tem que sincronizar, né? Movimentos, que tem que entrar, que tem que trabalhar dentro de um planejamento tático. E se a gente analisar nos últimos anos, é assim, eu acho que, de uma certa forma, nós, quando temos a oportunidade de falar sobre o Inter, nós falamos muito sobre, não, foi bem ali, foi mal aqui, foi mal ali. Não, eu acho que o Inter está mal em função de tudo que tem acontecido ultimamente, dos erros que estão sendo cometidos, né? Aí, claro que vai estourar, vão trocar 10 técnicos. Né? Agora, o problema de botar de escalar, por exemplo, o Nico e o próprio Potker, né? Que são jogadores que têm uma movimentação meio parecida, sabe? Quer dizer, vai ficar para o treinador, e se ele não encaixar ali, se ele não tiver resultados, né? Então, eu penso assim, que o Inter, hoje, ele está vivendo, né, uma incerteza. Ele pode até classificar. Futebol permite tudo. Futebol permite tudo. O Inter estar numa grande noite, né, fazer o resultado, ou até ganhar de 1-0, ganhar nos pênaltis. Que uma hora o Internacional vai ressurgir, né? E amanhã... Que seja hoje. E amanhã o Inter eliminando o Palmeiras, o Inter se torna gigante de novo, com todos os erros que a gente vê que estão acontecendo. Isso aí, eu não vejo a perspectiva de o Inter formar um time sólido, um time forte. Quer dizer que subir também vai ser um milagre? Vou indicar contigo agora também. Não vai ser milagre, porque a diferença... Não adianta nem ganhar do Palmeiras, que vai continuar fazendo tudo errado. Não foi isso. Não foi isso. Tu disse que amanhã vai ser gigante de novo, vai voltar a cometer os mesmos erros. Não. O Inter, ele ganhando o jogo do Palmeiras, eliminando o Palmeiras, a gente vai, amanhã, vai se falar que o Inter... Há espaço para êxtase? Eu tenho certeza que vai haver amanhã de manhã, se o Inter eliminar o Palmeiras. Êxtase? Sem dúvida. Sem dúvida, nós estamos... Não há espaço. Dizer que a culpa era do Zago, mas daí, que não acertar. daqui a pouco daí a CBF arruma outro caso. Então, eu vejo assim como... eu não quero me enganar com essa situação. Eu acho que o Inter tem que corrigir muitas coisas para ser o Inter que todos nós queremos que seja. E aí eu vou concordar em 95% do que tu falou. E eu só não concordo com 5% é que vai haver frenesi, que o Inter vai voltar a ser candidato à Copa do Brasil. Eu acho que o Cimedovski, eu ia dizer uma outra coisa, mas ainda é... O Cimedovski vai continuar.
O Inter sabe que jogar contra o Juventude é difícil, jogar contra o Brasil de Pelotas é difícil, jogar em Recife contra o Santa Cruz é difícil. E é mais ou menos essa a situação do Internacional na sequência. O Internacional vai jogar partidas terríveis na sequência. E o Inter sabe que, mesmo tendo 16, 17 bons jogadores, o Internacional, ele não é toda essa superioridade. Se o Inter achar que é muito superior, como alguns colegas estão dizendo que se classifica com 15 rodadas, eles já estão diminuindo. O que dizia que era com 15 já está dizendo que é 8. O que dizia que era com 8 está dizendo que é 4. E eu estou dizendo o seguinte, se classificar em quarto está bem. Não tem problema. Agora, o que tu tens razão, e aí é 95%, é que o clube tem que ser muito, muito, muito melhor gerido. A parte que eu só discordo é que não vai haver espaço para êxtase. E eu acho que desta vez o fiscal não vai ser a imprensa, mesmo que alguns da imprensa possam delirar. O próprio torcedor. Não, e não vão Claro, ser os também. dirigentes, vai ser o torcedor. Porque quem se fresquear a dizer que está tudo resolvido, se ganhar de 1-0 e passar nos pênaltis, o torcedor vai para as redes sociais, vai dizer, vamos ganhar do Juventude, porque o plano A é a subida. Mas, porque não Rec, adianta se enfeitar agora com o Palmeiras. Lado, Rec, que depois vão sobrar os 8 melhores do Brasil. Agora não são os 16 melhores do Brasil. Tem 8 bons e 8 mais ou menos. O Inter deu azar porque o Internacional ficou no outro pote. E aí pegou um forte. Podia ter pego um fraco. Mas o Inter pegou, quem sabe, o mais forte. Em tese, o mais forte, né? Tem mais elenco. Né? Mas, Rec, vamos pegar Indiquei com os dois. pelo lado positivo do pronunciamento do meu querido Paulo Porto. Vocês estão mancomunados, isso aí é... Eu sou um admirador, Corporativismo. confesso, do Paulo como técnico e como pessoa. E ele também, né? Recíproca é viu? verdadeira. Recíproca é Isso verdadeira. aí é confraria. Mas Tudo aí, combinado. pegando o lado positivo do pronunciamento do Paulo, em o Inter eliminando, o que não é impossível, né? Eliminando o Palmeiras, existe um fator que pode ser a bola de neve positiva para os resultados que o Inter precisa doravante para Por para enquanto, voltar o Inter tem novamente. sido a branca Por de quê? neve. Exato. Mas por quê? Porque está Virar se a bola de apresentando amanhã, né, um técnico que conhece o Inter bem, que é cabeça fria, que está num momento profissional excelente, tem conteúdo de trabalho, um técnico jovem, mas com bagagem, com experiência. Que conhece a segunda divisão. E aproveitando esse momento de vitória do Inter, de eliminação do Palmeiras, ele pode ter o seu caminho completamente facilitado. Porque então, futebol é também resultado dentro de campo. Vou dar uma e aí a dica- esperança fica em cima disso. Vou dar uma de cretino com vocês, não que seja do meu perfil, entendeu? Entre ele, que conhece a aldeia, foi campeão no Internacional, conhece o Pernambuco, conhece o Gentil, conhece o Gramado B, conhece o, sei lá, Seu Osmair. conhece lá a Alvorada, conhece o Osmair, conhece o Marcelo, conhece o Robertinho. Entre ele e um cascudo que pudesse, eu não sei se, eu acho que até ele vai se impor, acho que depois de tantos anos de carreira e sabendo onde ele errou, onde acertou, né? Vocês preferiam ele ou um cascudo com mais tamanho para encarar? Já encarou o Fred no Rio, o Levir Coupe, o Marcelo Oliveira já lidou com feras no Palmeiras, tem que botar um monte de gente na reserva e tal. Quem vocês prefeririam? Porque esses eram os nomes especulados. Olha, eu não vejo nenhum desses nomes um potencial maior do que o do Guto no momento. Por ele conhecer muito bem a aldeia, saber o dirigente que está conversando com ele, que Pois seu está Rec, municiando as coisas, a Mortadela, imprensa também, se bem Mortadela, que os outros também conhecem, né? O Levir, no caso, conhece. Pô, eu tive, Conhece. o Levir ganhou Mas- 7 jogos com o presidente Asmus. Mas eu vejo que entre as opções que tinha, o Inter escolheu a melhor. Eu também acho que o Guto é o cara indicado para o momento, pelo momento dele, pelo conhecimento da segunda divisão, da Série B, né? E tem uma coisa que eu acho que tem que acontecer no Inter e que vai acontecer. Os jogadores, eles vão ter que comprar a briga junto, porque ninguém quer passar por uma situação de não subir para não voltar esse ano, né? A começar pelos jogadores. Os caras têm brilho, têm responsabilidade, têm uma carreira. Quer dizer, os caras vão vestir a camiseta com o cara que vier, desde que ele, né,
mostre algumas coisas. Porque o jogador, ele precisa acreditar no treinador. Tem que se estabelecer a confiança. Como é que se estabelece a confiança de um grupo de jogadores com o treinador? A hora que o treinador mostra conhecimento, mostra algumas tacadas certas, né? Como, por exemplo, voltando até porque o Antônio Carlos, eu acho que ele foi uma vítima do contexto, né? Mas aquele jogo aqui do ABC, vamos dizer assim, ele perdeu a oportunidade, né, de fazer a substituição certa. Ele estava ganhando o jogo, ele fez uma substituição de troca de um atacante para um atacante no momento em que o Inter estava sendo dominado. E o futebol hoje, eu penso assim, não sei se o Beto pensa, o futebol, uma partida de futebol, ela tem etapas, tem momentos do jogo que tu tem que reconhecer, que tu tem que tomar uma atitude, fazer uma estratégia até para jogar bem atrás, depende do momento. Mas também tem que enxergar. Tu pode, num segundo momento... Não estou dizendo que o Zago não enxerga. O técnico tem que enxergar, senão daqui a pouco ele acha que entulhando atacantes. Não estou fazendo nenhuma relação com o jogo de Pernambuco, ele perdeu na circunstância que você está falando, é a circunstância do ABC. Não tem nada a ver com o jogo de Belém do Pará. Claro. Não, mas eu Belém do Pará ele botou no desespero. Mas aqui era nítido que os caras iam fazer o gol. Porque a gente vamos dizer assim, às vezes critica o pessoal da imprensa, pô, os caras não vão lá e ficam, né, dando opinião e dizendo coisas e falando coisas que daqui a pouco não é bem a realidade. Mas a realidade do jogo... Era essa. A realidade do jogo era essa. Identificada por todos que eu ouvi naquele dia que eu estava ouvindo o jogo e vendo a TV. E eu acho que até por ele próprio. Ele estava enxergando isso, mas mexeu errado. Então, quer dizer, isso aí fez com que não se estabeleceu essa situação de confiança, entendeu? O Fluminense perde um jogador a 5 minutos expulso, já vou confirmar quem foi, numa falta dura sobre Luan, portanto, facilita ainda mais a vida do Grêmio, já dá quase para dizer que o Grêmio está virtualmente classificado. O Grêmio está virtualmente classificado, não é estar classificado. Mas se tem 2 gols de diferença, 11 contra 10, o Grêmio com mais campo ainda para jogar. Nogueira. Quarto zagueiro. Vai ter que tirar um atacante para botar mais um zagueiro. Já tinha perdido o Wellington, que não pôde jogar, que é o velocista, porque daí ele ficaria só com o Wellington na frente. Isso. Imagina se ele tiver que tirar o Dourado, por exemplo, agora, que é o fazedor de gols, né? Complica. Então complicou. Mas o Paulo estava falando sobre Grêmio, né? a confiança, né, adquirida do técnico perante os jogadores. O jogador percebe rapidamente se o treinador tem conteúdo e se sabe executar treino e se enxerga jogo. Ele percebe rapidamente isso. Agora tem um outro componente que é fundamental para que aconteça esse respeito, essa admiração do jogador para com o técnico, que é o apoio de quem está em cima, né? Sem Porque dúvida. se o jogador percebe que o treinador não tem apoio dos dirigentes, ele não vai ser 100% em campo. Ele não consegue se doar como deveria ser. Quem é que fez esse mapinha aí do caso Vitor Ramos? O mapa foi apresentado pelo próprio auditor. Auditor. Foi colocado no material, na compilação, são PowerPoint. 50 páginas. Não chegou a ser um PowerPoint, foi um PDF. PDF foi. Tá. Aí ele fez toda aquela PDF não tem compilação. nada a ver com algum partido político punido aí. Não, nada. Bom, PDF que é para que ninguém mexa. para que Como ninguém foi altere feito. o conteúdo. Como foi feito do material. nos e-mails, né? Então, vamos para o mapinha de novo e depois vamos para essa matéria de hoje. Tá? O mapinha está aí. Vamos lá, peraí. Saiu o mapa. Esse aqui é o PDF que tem o mapa, é o tá. teor do processo Tá. que consta. Daqui a pouco a gente mostra o mapa com todos os detalhes. Tá. E a matéria está engatilhada aí também, que é a matéria do Procurador-Geral para o UOL. Na verdade, assim, Rec, existem 2 matérias atribuídas ao procurador. Uma publicada pelo UOL, e aí chama a atenção que essa matéria foi excluída do site. Ela foi retirada do site UOL há pouco. E uma Mas alguém já printou. E uma atribuída ao Portal Terra. E a Procuradoria se manifestou Eu ouvi agora... hoje à tarde que era do Portal Terra. Os dois publicaram com informações de... Os dois publicaram matérias dizendo que conversaram com o procurador, tanto Terra quanto o UOL. Tá aí o procurador desmente? O procurador disse que não se manifestou ainda com juízo de valor com relação ao conteúdo do processo, que ainda irá analisar o processo. Que as Quer dizer, atribuições... um procurador pipoqueiro, isso aí. Possível.
Ou os dois sites com o tamanho que tem são mentirosos. Provavelmente foi uma conversa informal em que ele informal disse... com o jornalista é... E aí não é tentou como- desdizer. O cara estava falando com a mãe dele? Que é esse? Eu já não... Mas vamos lá, vamos na ordem então. É uma questão de família. Vamos na ordem. Aqui tem um mapa que foi De apresentado. repente o procurador esse podia estar falando com a mãe dele, né? Pode ser, daqui E a pouco grampearam. interceptaram a ligação, é moda. Não, mas não vai dar nada. E os caras pegaram só essa parte. Eu ouvi que o procurador, numa conversa informal com o repórter, ele deixou a entender... Que a chance é remota. Isso aí. Uma conversa informal com o Mas repórter vou deixou a tentar entender. devolvê-lo dessa ideia porque tem que fazer terrorismo. Tu não vê que esse Mauro aí, delegado, esse que veio fazer chinelagem aqui, dizer que estava tempo nublado, e comemorou que tocou 6-0 num julgamento nas redes sociais. Quer dizer, o cara que Depois disso que o Inter tá brincando com fogo. bota uma melancia no Que pescoço aparece mais, né? e vai lá para o centro do Rio de Janeiro. Lá, né? Mas olha quanto tempo ele apareceu. Ele disse que estava brincando Como a com gente- fogo, tempo nublado. Como a gente tem problema nesse sentido, né, de pessoas que ocupam cargos importantes, Tem né, que aparecer. Sem estarem preparados, né? sem pra- estar pra esse preparados, cargo, sem né? Mas um ter... chinelo desse não podia ser procurador. Procurador não, auditor. Chinelo que eu digo no sentido do jeito que ele agiu. Daqui a pouco nem seja um bom delegado. Estou falando, nesse caso, tocar a flauta de uma instituição com mais de 100 anos. Ele se portou como um torcedor, Torcedorzinho. né? Um auditor que quer aparecer. Não. Na matéria que foi publicada no portal UOL, eu recuperei ela aqui porque tinha ela salva no celular, assinada pelos colegas Marinho Saldanha e Rodrigo Matos. Rodrigo Matos é da onde? Rodrigo Matos é setorista de São Paulo. Então. Vê só, Então- não pode, nenhum dos dois é anta. O Marinho Saldanha trabalhou comigo lá na Rádio Guaíba, é um baita de um credibilidade. setorista, tem credibilidade e tal. E esse outro é neutro. Porque senão vão dizer, o que está falando porque é torcedor, como diz o Clésio de Viamão, diz, é torcedor e tal. E diz que não gostou das palavras que foram decepcionantes, que o Inter entrou na justiça sabendo que o caso Vitor Ramos foi inscrito pela federação. Mas quem é a federação? Tem 3 presidentes condenados, o Clésio. Tem 3 delinquentes. Um anda de tornozeleiro nos Estados Unidos, o Marinho, só para refrescar a tua memória. O outro não pode viajar. E o outro é caçado pelo FBI. Que não São sai do esses país. que estão condenando. O STJD independente. Independente é. Vamos lá. Vamos no mapinha. O Felipe Bevilacqua, antes, que na matéria do UOL, ele, em troca de mensagens eletrônicas, muito provavelmente por WhatsApp, Então tá. e aí está registrado, Aí tá. disse o seguinte, textualmente, Ó. creio ser esta hipótese de expulsão do Inter da Série B remota. Ele, na Ele análise dele, escreveu- não tem aspas. Não, o Felipe Bevilacqua. Tá. É o Auditor? procurador. O procurador. O Tá. procurador respondeu no WhatsApp, provavelmente isso. Tá. E tem aspas. Tem aspas. Tá. Isso está entre aspas. Tem Outro muita tre- gente que tem aspas. Outro trecho que está entre aspas aqui. O procurador, lendo a matéria, o procurador-geral disse ainda que não pode afirmar se a pena máxima do artigo 61 do Código Disciplinar da FIFA, sugerida no relatório do inquérito, será efetivada ou não. Abre aspas. Não julgo, como posso falar pelos outros. Fecha aspas. Então deu uma porrada nesse Mauro aí. Não julgo, como posso falar pelos outros. É que o cara sugeriu o serviço do procurador. Tem que enquadrar lá, não esquece, hein? Não. Tem mais uma coisinha lá na FIFA, hein? Ele sugeriu Tem mais. mais uma coisinha lá que nós podemos usar, hein? Na verdade, ele sugeriu mais do que isso, né, Rec? Ele encaminhou os processos para o Ministério Público com indicações de delitos que teriam sido cometidos por todos os envolvidos e também para a OAB. E Então, o ele Inter decidiu agora- que todo mundo tinha que O denunciar. Inter está engolindo em seco agora, num ódio bárbaro, e tem que ficar mais quieto do que criança borrada. O Internacional está cumprimentando esse auditor que tocou flauta, dizendo o seguinte, não, mas ele diz ali que a culpa não é do Inter. E ele fez um trabalho brilhante para ver quem falsificou. Daqui a Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Ele, por ter sido o relator do caso, será um dos envolvidos no julgamento, né? É um dos votos. E eu tentei entrevistar o doutor Décio Neuhaus. Ele disse, se eu falar, eu não posso votar. E é verdade. Ele não pode se manifestar antes. E ele sabe tudo dessa Sabe, Zé? situação. Ele sabe tudo. A nota da Procuradoria Mas ele já votou a favor do Inter, no caso Vitor Ramos. no julgamento do Bahia.
Não? Sim, no julgamento do recurso do Bahia. No início. Né? Mas seria pró-Inter, no caso. No caso, seria para Inter. Depois No Inter, dessa... no caso, não houve julgamento. Depois da publicação desse artigo, que pelo menos na capa do UOL está dando como página não encontrada, enfim, a Procuradoria publicou uma nota no site do STJD dizendo o seguinte: a Procuradoria de Justiça, em nome de seu Procurador-Geral Felipe Bevilacqua, esclarece que ainda vai analisar com parcimônia o relatório conclusivo do inquérito número 012-2017 e irá oferecer a denúncia nos termos que entender cabível. Bevilacqua esclarece ainda Mas que... então ele vai oferecer denúncia. É o que está escrito. Porque ele pode aceitar ou não. Ou não. Como Ele no caso pode do Inter. levar para o STJD votar ou não. Como no caso do Inter, ele não optou por não levar. Quando o Inter entrou com o processo, ele optou por não levar ao STJD. Seguindo aqui, Bevilacqua esclarece ainda... Porque era o interesse da CBF, e eles são tudo parceiros. Bevilacqua esclarece ainda que não se manifestou a favor ou contra qualquer tipo de punição, tendo em vista que não é competente para aplicar penalidades. Cabe aos auditores avaliarem a gravidade do fato e a dosimetria na aplicação da pena em conjunto com as provas. O procurador-geral ressalta ainda que a divulgação de matéria afirmando que o clube não será excluído, imputada ao procurador-geral, não possui veracidade e em momento algum se posicionou quanto ao caso concreto. Procuradoria de Justiça Desportiva está disponível no site do STJD, stjd.org.br. Bom, vamos falar de futebol, né? Melhor, né? Sem dúvida. O Grêmio, então, só recuperando aí. Bom, começou às 7h30, 10 minutos de jogo, pouco mais, 12. Começou com algum atraso, 2, 3 minutos. O Grêmio está 11-10, classificando com sobras no Rio de Janeiro. O Internacional joga às 9h45 contra o Verdão. O que vocês fariam diferente, Beto, Paulo Porto? Fechariam mais o time ainda? Passaria uma outra situação para meia cancha, abrindo um pouco mais, tirando um dos marcadores, colocando 4-2-4, por exemplo, é que o outro meia que poderia ter, Robertson ou Sacha, digamos, em tese, porque o Internacional mandou 5 embora, o Seigas, que foi bem, pela Chapecoense contra o Avaí, mas não estou dizendo que tenha feito errado ou certo, porque, sabe o que é? O ano passado, vocês disseram, o Internacional, meu Deus, né? O Internacional foi se esvaindo, né? Eu acho que o erro crasso do Inter foi liberar o Valdívia. Mas... Olha, eu penso que o Inter ele tem algumas coisas bem claras. Hoje, o Inter tem um problema defensivo ainda, né? Eu acho que precisa de mais um zagueiro que se imponha. Até tem um jogador, cara, que eu vi jogando agora. Eu acho que ele era do Luverdense. Ele está no Chapecoense, eu acho. Um moreno, alto. Agora jogou agora essa última partida aí. Jogou. Grandão. Douglas. Luiz. É aquele que fez o gol lá que... O zagueiro pela direita. É, pela direita. Ah, eu sei quem é. Um cara jovem, uma boa cara que foi estatura. punido. Luan, Cara, 1 a 0 uma evolução muito grande. 1-0 Grêmio. E, então, eu acho que o Inter tem alguns problemas, tem um problema ali atrás ainda por resolver. Acho que tem uma situação que daqui a pouco o Zago quis... Era o momento, ele tentou uma situação, mas eu acho que não. Eu acho que o Inter tem que ter o Carlinhos e o Wendel para disputar a posição na lateral esquerda mesmo, né? Não pode estar inventando, colocando ele para o meio. O Gutierrez, se ele não melhorar, eu acho que o esquema, da maneira como está sendo jogado com 3 volantes, não vai dar certo no Inter, né? Eu não jogaria com ele da maneira como ele está jogando, porque ele... Você gostou do Wendel ali? Com o Carlinhos? Bah, cara, eu não achei que foi eu achei uma solução para Campeonato Gaúcho, que até deu um pouquinho certo, mas não... Um jogo específico, vale. Não. Para a equipe, eu acho que não. Eu acho que não. E a outra situação é do D'Alessandro, né? Que o D'Alessandro tem que ser protegido, né? Ou por 2 volantes ou até por 3. Mas ele tem que ser protegido para ele poder jogar, para dar liberdade, tem que ter liberdade para jogar. E uma outra coisa que a gente tem visto aí, a doação do D'Alessandro nos jogos. Ele tem ido lá atrás, ele tem feito, né, o máximo na parte física. E eu penso que não é a melhor maneira. Eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais protegido para ele poder jogar. Nem que botasse ele mais lá com um atacante um pouquinho mais na frente e tal. Agora, o Gutierrez é jogador de seleção, né?
Pois é, mas ele jogou, ele deu um passe, cara, até agora. Fez um segundo tempo, né, que ele deu o passe para o Corinthians. o Corinthians lá. E quando é que ele jogou bem? Olha o Não, scout dele. Olha o scout ruim. dele. Aí o Paulo Não, vai ele chegar está no mal. ataque agora, né? Não, eu estou dizendo isso. Sim, ele vai chegar no ataque. ruim até aqui. E no ataque é aquela história, né? Para mim é o Nico ou o Potker, é um dos dois. Acho que eles têm a mesma maneira de jogar, não dá botar os dois juntos. E eu acho que o futebol ainda depende de um 9, cara. Eu acho que tem que ter um 9 lá. Tá, Agora, e o Cirino joga. fincado lá dentro, não. Ele tem que movimentar. Mas tem que ter um cara lá para... O Brenner é o cara com a característica, né? Colocaria Brenner e mais um. O Brenner pela característica. Mas não se que tu ele já esteja... escalou o Cirino, então... Não. Eu Escalou disse que ou o Nico ou o Potker. Nico ou o Potker. Tá, e um 9. E o Cirino já está na reserva. Já está na reserva. Ah, tá. Mas aí trouxe três para brigar por uma posição nesse. Isso, os três atacantes Os três de para lado. brigar por uma. Houve vejo- superposição, no caso. Eu vejo o Inter, ele não são problemas setoriais, problema da defesa, problema do meio, problema do ataque. Isso tudo são esses erros que a gente vê, esses problemas que a gente vê, são problemas oriundos, ou melhor, são consequências da má formatação do grupo do Inter. O grupo do Inter é formado por jogadores iguais. Eles são quase todos do mesmo nível, excetuando o Alexandre, né? É o único jogador, D'Alessandro, perdão, é o único jogador que tem um nível técnico superior ao suposto reserva, né? Os outros são iguais, os laterais direitos são iguais, os esquerdos Mas são o iguais. William não é o melhor ainda, com todos os problemas? Hoje ele está jogando igual ao Danilo, igual ao... Eu vou te dizer, eu não colocaria o Danilo lá contra o Paysandu, eu colocaria o Júnior. O time do Inter está num nível só, não existe aquele jogador de um nível um pouco acima. E aí começam a acontecer esses problemas. Com relação à formação do meio-campo, eu acho que não só no Gauchão, mas na Copa do Brasil, o Inter se apresentou bem com o losango de meio-campo, com o Dourado, uma função mais limitada como primeiro volante, protegendo os dois zagueiros, ora cobrindo os laterais também. Ele faz bem o para-brisa ali, né? Do lado direito, o Edenilson, do lado esquerdo, o Wendel. Eu acho que esse trio se saiu muito bem e dando uma boa proteção, um bom apoio para o D'Alessandro jogar o seu futebol um pouco mais avançado. O problema é na lateral esquerda com o Carlinhos, não pela qualidade do Carlinhos, e sim a falta de sequência. O Carlinhos joga meio tempo, fica 5, 6 jogos sem atuar. Volta, joga mais meio, fica 5, 6 jogos. Constrói um time assim. E esse é o histórico dele, não só no Inter, né? Então, aí o Wendel joga um jogo de volante pelo lado esquerdo, outro jogo na lateral. Então, o Inter se desmancha muito em cima disso aí, né? Fixando o Carlinhos na lateral, se ele conseguir dar uma sequência, o Wendel cresce naquela função ali, passa por cima do Gutierrez, que é seleção e tal. E aí, lá na frente, eu concordo plenamente. O Inter precisa fazer com que, e eu acredito que aí o Inter melhor estruturado, o Brenner volta a ser aquele centroavante que foi antes, e que ele é daquele nível, né? E os outros três brigando por uma função. E o time tem que ter, não apenas, digamos, 2 titulares lá na frente e mais nada. Não, ele tem que ter os 2 titulares e as opções. E as opções são muito boas aí no caso, né? Hein, Beto, uma coisa, já a gente que tem vivência, né? Quando a coisa não está andando direito, acontece isso, lesão aqui, lesão ali, problema aqui, problema ali, aí não encaixa, não dá sequência, né? Que foi o que aconteceu com o Antônio Carlos, ele não conseguiu dar sequência. Quando ele ia encaixar, aí o Carlinhos machucava, aí voltava o Wendel, confundia tudo. Aí ele botou o Gutierrez, de uma certa forma, não estava no ritmo, porque os caras, a adaptação aqui, o futebol gaúcho é diferente, cara. Tá, mas aí que o futebol brasileiro também é diferente. Aí eu te pergunto, Paulo, e para o Beto e para o Maurício também. Por que no Grêmio o Barros pode esquentar o banco durante 60 dias? E no Internacional, todos que chegaram jogaram. Não interessa se é craque, se não é craque, se tem... Jogou o Carlinhos, jogou o Wendel, jogou o Danilo Silva, jogou o Cuesta, jogou o Potker. O Potker até mudando o esquema que estava dando certo. O que veio de Caxias aí, A o diferença... Klaus, todo mundo chegou e jogou. A diferença... Só não jogou o Neres. Porque eu acho que esse Neres deve surrar a bola, porque está na reserva agora do esporte. Porque eles botaram só num misto bem gelado lá contra o Criciúma na Copa
Na Primeira Liga. É que a diferença está naquilo que o Paulo falou O anteriormente. time dá certo. No nível... Não. Antes disso. Pro time dar certo. No nível de confiança que existe entre jogador e treinador. O Renato tem a chave do Grêmio. Mais que o presidente. Então o Renato... Não, mais que o presidente não. O presidente Faz. mandou o Filipão caminhar. O Renato faz o que ele acha que tem que fazer. Só discordo só É desse que o pedido. presidente- Do resto... Tudo bem, esquece então. Ele tem a chave do vestiário. Mas ele disse- A única que ele não doutrina é o presidente. É. Os outros são tudo ou dependentes do Renato ou fãs de carteirinha. Até porque aí o Renato disse na semana passada, eu tenho que convencer a direção e mostrar para eles que tem que preservar os jogadores, porque senão vão estourar. Porque o Grêmio tem gestão com esse presidente. Ah, sem dúvida. Tem gestão. Desde o dia que ele chegou e mandou uma porção de jogadores embora, desqualificou, em termos de mídia, o time e apostou em jogadores mais baratos e Paulo, reestruturou o Grêmio. Eu fui o advogado mais kamikazes dessa história que você está contando. Eu lembro disso. Eu defendi tudo que o presidente fez. E disse frases já cabalísticas, já definitivas. Eu não derramaria uma lágrima por nenhum desses que foi embora. Nem por Dudu, nem por Barcos, nem por Moreno, nem por ninguém, que ninguém estava jogando nada. E a folha salarial baixou. Não, e ali a 50%. única chance de recomeçar era não ter Libertadores da América. E o Grêmio perdeu na Bacia das Almas a vaga pro Internacional, que não estava jogando nada e estava ganhando os jogos. E o Grêmio, que tocou 4 no Internacional, conseguiu perder a classificação tomando um gol lá em Salvador, do Bahia, perdendo por 1-0. Então o Grêmio foi se esfacelando. Começou o ano, presidente. Terminou mal o ano. Eu estou com uma folha de 8 milhões. Eu vou mandar esses caras caminhar. E mandou. Estavam tudo com um contrato curto, não precisava indenizar tanto. Quase todos aceitavam um acordo, que vários queriam deitar o cabelo. E o presidente foi esperto, como disse o Paulo. Esperto e corajoso. Gestor. E por isso que o Renato ele tem que respeitar essa situação do presidente do Grêmio. Por quê? Eu sempre digo para os O presidente mandou o Filipão caminhar, hein? porque o presidente ele tem o controle, cara. Ele tem o controle, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem diretriz, ele tem maneira de agir, ele tem critérios para agir. Eu sempre falo nos clubes que eu chego. Um clube de futebol, ele tem que ser gerido pelo presidente. O presidente é que manda, não é o treinador, não. Não é o treinador que manda, é o presidente. Porque se o treinador mandar, começa tudo errado. O treinador manda no vestiário, no time. O treinador manda no clube. vestiário. No clube, quem manda é o presidente. Então, aqui está bem desenhado isso aí. No clube, quem manda é o presidente. No vestiário, é o Renato. E ele separa bem isso. Não, e outra, claro, que se tiver um dirigente para ajudar e tal, como o Ico Roman está sendo construído como dirigente, porque com o Adalberto Praz, ele fazia algumas frases, mas ele não dizia que mandava em tudo ou que tinha que convencer os caras de qual era a melhor medida. Ele dizia, mas dizia diferente. Ele ia com sede ao pote, porque ele não sabe fazer diferente, mas com um pouco menos de sede ao pote. Né? Olha aqui, ó, deixa eu agradecer aqui o Lourinho de Taquari, simbolizando vários outros. Eu me criei no rádio, eu sou um cara muito, assim, trepidante em rádio. Eu tenho rádio no sangue, eu sou maluco no rádio, sou maluco por rádio. E as pessoas se acostumaram comigo, alguns não gostam de mim também. Fazer o quê? Eu tenho 34 anos que eu faço rádio. E aí ele está dizendo aqui, Rec, qual é o teu novo projeto? É em rádio? Tinha que ser, pois está fazendo falta. Eu respondi para ele sim e não. Eu posso mudar não mudando ela. Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Porque no domingo eu escrevi algumas coisas e fiquei entre os mais acessados, mais citados no Twitter. No sábado? Sábado. E aí deu uma ciumeira geral e tal, e os torcedores são raivosos, alguns, né? Aí começaram a me chamar de desempregado, de fracassado, de recalcado. Um que chegou a dizer assim, lá vem a louca do Twitter. Isso que eu entro só de vez em quando. Eu não sou louca do Twitter, não. Eu procuro fazer as coisas com muita clarividência. Mas aí eu escrevi, um dia depois, para dizer que eu não estava desempregado, que eu estou com 2 programas aqui na UPA, que me absorvem bastante tempo,
né? Tem que comercializar, tem que convidar, tem que despachar com os produtores, com os técnicos, com a direção. Tenho que ir e voltar a Porto Alegre. Faço 2 horas e meia de TV, não é pouco, tem que exigir muita concentração. Tenho que estar bem informado, inclusive, às vezes, me baseando em desinformados. Tem pessoas que sempre tiveram uma má formação jornalística e, às vezes, eu sou obrigado a ouvir. Mas dá para trocar. Mas, às vezes, por ter que ouvir tudo, eu ouço. Mas eu agradeço o carinho aí do Lourinho representando todos os outros. E agradeço o carinho também daqueles que me xingam, porque estão me acompanhando. Mandar um abraço pro Ney Almeida em Cascavel, assistindo pelo Facebook, facebook.com/UbraTV, e o Cristiano Fonseca em Bebedouro, no interior de São Paulo. Sabe quem é Ney Almeida? Eu não... É o irmão sabe, do Beto Almeida, tu deveria saber. É. Vai tomar cartão. Não, mas eu não consegui ver a foto. Não, tu disse eu não sei. Agora, Não, eu sei, não consegui ver a foto. rapaz. Ele subiu o precisa ver a Cascavel foto. para a primeira divisão lá. Deixa E aí eu fixou vou procurar residência meu por cartão lá. aqui. Mora Tá aqui lá. nesse Tá bolso, morando tá lá aqui no agora? bolso. Mora lá. Está aqui nesse outro bolso, o cartão. Tu é jovem, mas deveria saber da existência Eu de sei que alguém existe. mais competente na família, que é o Ney. Alguém mais competente. Eu sei da existência do Ney, eu não sabia se era Não, específico. não, Eu não vi a foto Se do cara. explicar é pior. vai Se tomar o explicar é segundo. pior, né? Vai tomar o segundo. Agora eu tenho que saber. Agora, eu tenho que pela saber. tua canalice. Tá bom. Vou deixar até aqui. Mas eu não dei a tesoura do Nogueira, A né? segunda, Tá bom. Rua, com Flor Nogueira do Fluminense, 2-0 tá. o Grêmio. Pedro Rocha, está mais fácil do que tomar pirulito das crianças. O Grêmio está classificado, porque agora o Fluminense tem que fazer 5-2. O Grêmio está classificado para a próxima etapa da Copa do Brasil, 11-10, 2-0 no Maracanã, como diriam, fora o baile. E 11-10, 2 times que poderiam ser parecidos 11-11, parecidos que eu digo em função do fator local. O Grêmio está tratando de fazer uma diferença astronômica. E olha, eu sei que isso não vai acontecer, mas como é do futebol, não vai faltar um rec da vida lá no Rio de Janeiro para dizer que o Abel vem mal, olha o Campeonato Brasileiro, perdeu para o Vasco, que é um time de veteranos, que veio da segunda divisão, perdeu a final do Carioca para o Flamengo e tal, embora tenha tido bastante problemas nessa decisão, bastante benefício para o Flamengo, mas aí vem o acumulado da obra. Ninguém vai olhar que o Abelão reuniu um monte de jovens e fez um time, que o Fluminense não tinha nada, né? Vocês lembram como é que terminou o Fluminense? O Fluminense está com problemas financeiros, né? Terríveis. Desde a época que a Unimed Perdeu o desistiu. patrocinador. E o Abel teve o seu zagueiro expulso, não substituiu nenhum jogador, então ele está apenas com o zagueiro de ofício, o Henrique, em campo, que cometeu um pênalti. Não, ele tirou o Scarpa e botou um zagueiro. Olha, bom, foi mais recente, porque nas transmissões ao vivo não... Agora tu já tomou 2 cartões. E ele com o grupo reduzido e perdeu numa reta final dessa classificação, assim, perdeu 2 jogadores importantes, né? Que é o atacante de velocidade, o Wellington, e o... Que era importante. O Wellington Silva. E o meio-campo, Orsoza, né? Sornosa. Perdeu os 2 num momento decisivo desse, com o grupo reduzido. Tirou o Scarpa, meteu um outro zagueiro e tomou uma vaia do Reginaldo. estádio inteiro. O fez há poucos instantes. E no outro jogo... Agora, a torcida, é que o Internacional já contratou o Guto. Senão a torcida do Fluminense podia fazer um favor para o Internacional, mandar o Abel para cá. Que aí não tem problema. Aí sobe. Sem dúvida. Aí sobe. No outro jogo, o Atlético Paranaense está ganhando em casa do Santa Cruz. Gol do Nicão. 1-0. Agora é muito bom. Agora amanhã os oportunistas já vão dar pau no Abel. Não tem problema nenhum. Mas é muito bom ouvir alguns que diziam que o Abel não era treinador, que era um pé frio, que não tinha currículo e tal. E o tempo foi mostrando e tal. Bom, foi muito bom ouvir dizer o seguinte: a única unanimidade é o Abel. Eu achei que de alguma boquinha podre que tem aí na praça, eu não ia ouvir isso aí. Mas a única unanimidade para treinar o Internacional seria o Abel. Persistir no erro seria burrice. Então o cara reconsiderou. Parabéns. Eu concordo com essa voz aí. Ele seria uma unanimidade mesmo, né? Eu concordo, mas o último trabalho do Abel no Inter, eu acho que o Abel não estava totalmente concentrado aqui. Ele não estava com aquela mesma vontade, aquela necessidade, aquela pressão que a gente precisa, em função até da moral que ele tem aqui. Sabe que a gente trabalhar num clube que tem pressão é bom, entendeu?
Hã? Mas na finaleira Mas ele não foi legal. legal. O time não jogou bem. O time não foi bem. Não, O eu time não comentei foi bem. vários jogos e critiquei o Internacional. É. Olha, o Internacional está ganhando. O Internacional ganhou com um gol do Fabrício, com um gol do Paulão, com um gol do Tyberson. Olha... Ganhou sem saber, né? Por que estava ganhando. Mas também, naquele ano de 2014, o Internacional terminou sem elenco. Ele lançou Leandro, na ponta direita, lançou Tyberson, lançou Gustavo Ferrarez, lançou um monte de meninos, porque o Inter não tinha mais. O Inter foi terminando, foi se lesionando gente, perdendo gente, que ele tinha no último jogo menos gente no banco e 5 ou 6 guris. Mas eu concordo com o Paulo. Ele teria que voltar extremamente motivado. E ele queria. Eu perguntei aqui para o Medeiros, eu conto e dou fé no que eu falo. Perguntei por que vocês, pelo menos, não entraram em contato com o Abel para dizer que não era ele. Eu acho que naquele momento ele estava com a cabeça ainda muito, Em 2014. muito árabe. A cabeça dele estava muito lá para aqueles lados, nos petrodólares lá. Porque ele voltou, né? Não, mas isso aí foi antes? Foi depois de 2014. Foi depois. Depois de uma passagem grande dele lá. Ele teve uma passagem grande lá e veio. E ficou sem treinar. E aí ficou e tal. Aí depois veio para o Inter. Eu acho que ali ele deu uma relaxada, assim, sabe? Estava pensando em voltar, isso que eu quis dizer, né? Pensando no retorno. Não, peraí. 2014, ele queria ficar no Inter. Ele não ficou no Inter. Aí que ele foi para o Al Jazeera. Ele queria ficar. Queria ficar. Mas aí foi mandado. Só que aquele trabalho dele não foi bom. O trabalho dele não foi bom, né? 2014, né? Tanto é que o presidente Pífero descartou, não gostou. Descartou o Celso, descartou o Mano. Descartou 500 nomes na época. E o Descartou um estrangeiro e contratou. Estrangeiro e foi lá buscar. O Tite está presente no... Está assistindo o jogo do Grêmio lá no Maracanã. O Grêmio está jogando um futebol bonito de se ver, né? Com aquele futebol que a gente gosta de ver jogar, né? Com movimentação, com passe, bola no chão, com inteligência. Estamos sempre ao vivo no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, canal 19 da TVN, canal 21 da NET, ubratv.com.br, 48 HF aberto e também... O 48.1 digital. 48.1 digital. Então, 48.1 digital, 48 HF, 21 da NET, 19 TVN, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Quer dizer, aquela brincadeira que eu fiz há algum tempo, nós estamos pegando até em porta de geladeira. Já voltamos. Bom, aqui tem tantas mensagens. O Grêmio está jogando bem, né, no Rio de Janeiro, pela manifestação. E o Tite está acompanhando, é mais um fator de motivação. O Internacional, de novo, envolto aí com a Justiça Desportiva, o STJD, espera por um pronunciamento do procurador para ver se esse caso vai dar andamento, o caso dos e-mails forjados. Não vou mais usar falsos, porque já se sabe que não são falsos. Foram e-mails modificados. Quer dizer, se o representante usou para facilitar a vida, para se comunicar com o Monterrey ou não, ele não inventou a roda. Porque ele não ia querer ferrar o cara. É que isso aí foi em fevereiro. Alguns dizem, mas o representante ia querer derrubar o jogador. Não, era para inscrevê-lo para o campeonato baiano. Isso é aquele... De quem é esse ditado aí? Foi a tábua de salvação do Inter. Não, mas essa aí já é de domínio público. Tábua de salvação, essa aí deve ser da época da Bíblia. Pegou ali no último momento, né? No processo, o termo utilizado agora é e-mails adulterados. Não mais falsificados. Pelo menos naquela dinâmica que foi feita, o auditor que fez o processo, o Mauro Marcelo, diz que os e-mails foram adulterados. E aí o Inter, nas suas manifestações processuais, agora diz que é uma compilação de e-mails. Não um conteúdo na íntegra, mas uma compilação. É que, na verdade, é o que diz o Francisco Francisco Godoy. Godoy, para dizer que juntou tudo para facilitar o entendimento. E o Inter usou isso como documento de defesa. Então, o Fabrício Giordani, time grande,
Quando cai, só sobe se tiver humildade de aceitar que caiu. Noto isso quando vejo os colorados dizerem que nem irão comemorar caso sejam campeões da Série B. Falta humildade, porque time ele já tem. Eu acho que aí, Felipe Jordani de Canoas, quando parte do torcedor, é flauta. Ele quer dizer, vocês comemoraram, fizeram DVT, caíram 2 vezes. Agora, quando vem do dirigente, é que preocupa. Então, nós já vamos fazer uma baita festa se for campeão, se ficar em quarto. Ele está se referindo a torcedores, conversa. Né? Ele está se referindo a torcedores, né? Sem Sim. dúvida. Dirigente, e aí vale tudo. O dirigente, se estiver faltando 1 ponto e 5 rodadas, ele vai estar apreensivo ainda. Na verdade, esse tipo de situação que o Inter está passando agora, já se viu muita coisa nesse sentido, de quem vai lá no fundo do poço volta forte depois, entendeu? Então, eu acho que é a esperança que se tem, né? Nós, como daqui do Rio Grande do Sul, de que o Inter se reorganize e saia muito forte, né, para a Série A do ano que vem. Maurício, me pergunte, você que é um bom perguntador e um cara curioso, me pergunte se houve influência do presidente Fernando Carvalho na contratação do Guto Ferreira, por favor. Houve influência do presidente Fernando Carvalho na contratação, Luiz Carlos Reck? Muito boa a sua pergunta, Maurício. Eu gostaria de responder da seguinte forma. Tendo havido ou não influência, tendo havido ou não consulta, tendo havido ou não erro em consultar, porque um dia o Fernando Carvalho tem que ter menos influência sobre esse grupo político que coordena o Internacional desde 2002, eu acho que agora, vejam só, e eu já critiquei, acho que o Fernando Carvalho se mete demais e é consultado demais também, é padrinho de casamento do Robertinho Melo, é um dos mentores do presidente do Internacional. O que eu quero dizer agora é o seguinte, o Guto é ou não é um bom treinador? O Guto conhece ou não conhece a aldeia? O Guto conhece ou não a segunda divisão? Vocês ouviram aqui 2 caras que têm 50, 60, 70 anos de futebol somados. 60, 70, porque tu tem mais de 40, o Beto mais de 30, é 70 anos somados. Se somar, o meu tempo dá mais de 100. O que interessa isso agora? O cara já está contratado. Mas nós temos que desmistificar. Tá bem, então vamos fazer o seguinte, vira um clube de política. E olha, eu estou criticando aqui, não estou achando que tem que cercear a opinião de ninguém. Tanto é que eu trago das mais diversas correntes. Trago sopa aqui que dá pau, trago o Aquino para fazer contraponto, trago todo mundo, não tem problema nenhum. Só não trago os que não querem vir. O presidente Vitório Piffer, por exemplo, disse que se eu não fosse para o lado dele, ele não iria. Eu não iria mais vir no programa. Não vem no programa, eu não tenho lado. Uma vez o presidente Paulo Odori disse para mim, na redação lá da Record, no meio de 50 pessoas, que eu tinha que mudar de lado. Eu disse, não, o jornalismo não tem lado, presidente. Também ali começou uma bronquite que dura até hoje. Mas então, é o seguinte, eu acho que agora, isso aí, pelo tamanho da bronca, é irrelevante discutir. Mas é óbvio que tem influência do Fernando Carvalho. Vocês querem saber a minha opinião? Eu acho que até... Os afiliados do Fernando Carvalho, todos vão treinar o Internacional ou já treinaram. Eu acho que até não é nenhuma questão do Fernando ser consultado sobre o Guto. Eu acho que até foi ele mesmo que ligou para o Guto. Porque eles têm uma relação... Ele é empresário, tu não vai me dizer que ele tem comissão na contratação. Eles têm uma relação de amizade muito grande, de admiração mútua, né? Mas tu acha que precisa o Fernando Carvalho ligar para o Guto? Claro que não. Claro que não. O tamanho que tem o Internacional. Aí entra o que estava dizendo o Beto. Gestão, organização, executivo. Mas e não pode chegar para o padrinho de casamento, que é um grande entendedor das coisas do clube, inclusive. Carvalho, o que tu acha? Tu que conhece mais o Guto? Pode. Sim, mas daí o Fernando Carvalho tinha que ter feito também isso ano passado, consultar bastante gente sobre a contratação do Celso Rotti. Tem mais um ainda? Já voltamos. Se você tiver por pegar o elevador, pegar o carro e tal, se estiver caminhando, leva o celular e vai nos assistindo no Facebook, Luiz Carlos Reck, facebook.com/Luiz Carlos Reck, canal 19 TVN, 21 da NET, 48 UHF, 48.1 digital, enfim,
ubratv.com.br para todo o planeta. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Beto queria um lugar para investir, está aí. Ó. O Mirantes do Parque fica junto ao futuro shopping ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende-se para o próximo dia 10 de junho, agora, semana que vem. Vai acontecer o Mirantes Beer Festival, no estande de vendas do empreendimento Next Group. A certeza do melhor negócio. Confiança é tudo, não é mesmo? E seu sorriso não pode ser tratado por um qualquer e em qualquer lugar. Então, se você procura qualidade e referência em odontologia, o lugar certo é Oral Sim, a número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue amanhã, 3076-4343 e agende sua avaliação com segurança. A Oral Sim possui tratamento sempre. Estacionamento próprio, 3076-4343 ou WhatsApp agora, 99951-4343, 99951-4343. Os dois telefones terminam com 4343, né? O fixo e também o outro. É isso aí. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Em Porto Alegre, nos bairros Farroupilha e Auxiliadora. Responsável técnico, Dr. Charles Iarque, CRO 22531 e PAO 3523. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau de Escobar, 1786, também na José do Patrocínio, 385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade e agora também com muita competência lá em Viamão. Na hora do infortúnio, liga para esse número, já te passam lá para Viamão também, se for o caso. Becker e Fisch alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se 3239-6689. Vai terminando o primeiro tempo, o Grêmio ganhando de 2-0 do Fluminense. Fluminense com 10, Nogueira foi expulso a 5 minutos de jogo, 9h45. Tem o Internacional com os retornos de Danilo Fernandes, William na lateral direita, Potker está fora porque já jogou a competição pela Ponte Preta. Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli Veículos, lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor, o carro já é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, mais de 47 anos de credibilidade, cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas, o telefone da Rispoli, 3336-1818. Descobre se o Beto está em Porto Alegre. Se o Beto está aqui, podia estar lá, não tem problema nenhum. O Guto está em Porto Alegre, está em Salvador. A informação é de que ele está em Salvador, chega amanhã pela manhã. Vai fazer tubo, né? Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, são charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, botões e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do Shopping Total, loja 1135, telefone 3018-7015. Cachorro quente do R, o original em frente ao Colégio Rosário. Vamos fazer aquela brincadeira de ontem. Os 10 primeiros, baixamos de 15 para 10, foi um inferno ontem, todo mundo ligou muito rápido. Então ligue já, 3224-8000. Compra um cachorro quente do R, o melhor do Brasil, tá? Segundo o André Damasceno, que já comeu cachorro quente. É o segundo melhor, segundo ele. É o segundo melhor e o primeiro estão procurando até hoje, então é o primeiro. Tá? Então vai ligando aí, ó, 3224-8000. Compra 2, 1 é no mole. Tá? Paga 1, tem que pagar. Se comprar 3, paga 2 e 1 é no mole.
Desde 1962, sabe lá o que é isso? Conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas. Pode ligar agora. Um é no mole. 3224-8000. Compra 2, leva 1. 3224-8000 para torcer ou secar o Internacional. Tá feita a janta. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras, essa não racha. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis, produtos 100% revestidos, com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151 jrchurrasqueiras.com.br. Eu botei no plural uma coisa que era no singular, para sua churrasqueira ou para suas churrasqueiras. Tem gente que compra para cidade, para serra e para o mar. Paulo Porto, por exemplo, está com muito, tem casa aqui, tem casa em Gramado e tem casa na praia. E será que ele tem Frigigold em todas as casas? Frigigold, tem cara que compra as 4 e como tem 2 mulheres adicionais, ele leva 2 para casa e diz, meu amor, veja só como eu penso em ti, trouxe 2 e distribuiu as outras 2. Mas você pode ter as 4 Frigigold só com uma mulher, eu estou brincando, claro, não se deve, esse negócio de adultério, estou fora. Olha aqui, ó, confira aí no VT quantas e quantas vantagens para você ter a Frigigold em casa. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, vá ligando para levar para a serra, para o mar, para o seu lar ou em qualquer lugar, pronto. Paulo Porto, isso aí que o Grêmio está fazendo no Rio perturba ainda mais o Internacional, pressiona ainda mais, ou o torcedor vai a campo para dizer, vocês passaram, nós vamos passar também, nos encontramos logo ali? Eu acho que é uma provocação boa para o Inter, acho que é um desafio. Acho que essa situação do Grêmio estar assim vai fazer com que o Inter, né, se mobilize, se junte e tome ações mais corretas para poder, né, voltar a ter qualidade, né? Eu acho que o Inter falta de qualidade no primeiro momento agora. Beto Almeida, que já caçou o traíra que o demitiu lá do Grêmio. Beto, essa pergunta que eu fiz para o Paulo Porto. Eu não entendi a pergunta. Ah, a mesma? É a mesma, não? O Caçador Inter... de traíras é por minha conta. É que traíra se pesca, entendeu? Mas é pescador, né? No teu caso, cara, eu vejo pescou o que traíra, então. O Inter pode amanhã estar de alma nova, né? Com uma classificação hoje dificílima. Mas tu já jogou a toalha no começo do programa? Não, acho que não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Mas com uma classificação em cima do... E o Inter vai estar completamente motivado, sem dúvida alguma, vai jogar todas as suas cartas nessa classificação. Aí o Guto chega amanhã com o caminho aberto, né? Com a cabeça muito boa, para executar o melhor trabalho do Inter nos últimos 5, 6 anos. Sabe o que eu acho bonito em vocês todos aí? Todo mundo ficou feliz com o Beto Campos, parceiro de vocês, campeão, porque abre as portas para vocês. Bicampeão, né? Vocês estão Bicampeão. felizes e a gente nota isso nos olhos, na maneira de falar, com a vinda do Guto. Eu acho isso sensacional, porque é raro ver isso. Quero cumprimentar vocês de público, porque desde o começo do programa ficaram fazendo loas ao Guto e torcendo pelo Guto e terminaram o programa torcendo pelo Guto. E parabéns ao Grêmio, hein? Que vitória, hein? Lindo. E o Abelão já tá tomando vaia lá, tirou o Scarpa
para botar o Reginaldo. vaiando. Tá, quem é que enjaularam agora? O agente de futebol, Wagner Ribeiro, Estão pegando, hein? foi condenado pela Justiça de São Paulo. Ele declarava que recebia 580 mil, quando na verdade Estão pegando, os hein? seus rendimentos ultrapassavam 4 milhões de reais nos últimos 4 anos, isso anualmente. Ele vai ter que cumprir, pela decisão, 5 anos e 4 meses em regime semiaberto. Vai ligando aí, 3224-8000. 3224-8000. Compra um cachorro, segunda no mole. Cachorro do R aqui, ó. Vermelho ou azul? Azul, vermelho.